Pessoal, nós estamos dando sequência ao curso da cardiologia e dentro do curso da cardiologia do programa Revalida, nós vamos abordar hoje o manejo da parada cardiorrespiratória. Para vocês terem fins teóricos, garanto que todos talvez já tenham se familiarizado com algum estágio de parada, com algum momento de parada cardiorrespiratória, ou alguém também já tenha feito cursos de ACLS, BLS e assim equivalente, né, para fins de tratamento, de treinamento profissional em áreas de emergência. Mas hoje nós vamos passar para você, no caso eu vou passar para vocês, quais os tópicos relevantes que vocês devem se lembrar, né, e ter em mente para fazer o processo de revalidação do diploma de vocês para fins de Brasil. Então, o tema da aula de hoje, manejo da parada cardiorrespiratória. Eu sou o professor José Washington e a gente vai seguir esse tema nesse momento de aula. O atendimento, segue as diretrizes de reanimação cardiopulmonar. Nós temos um atendimento inicial, então, se tiver um paciente que porventura passa mal na nossa frente, estamos andando pela rua e ele tem um mal súbito, a gente tem que fazer um atendimento inicial, também chamado de suporte básico ou suporte primário, e até que se chegue o pessoal especializado ou mais qualificado, não que nós sejamos, e faça o suporte avançado, também chamado ACLS. A nível de conhecimento, a população europeia e americana, também asiática, tem treinamento suficiente para atender qualquer pessoa que, em virtude de um trânsito, andando na rua, passa mal, tem um mal súbito e atenda essa pessoa antes que ela venha a falecer, esse mal súbito seja concretizado. Então, todos nós devemos ter uma instrução, nós médicos, quem é enfermeiro, quem é da área da saúde, principalmente devemos ter essa instrução de atendimento primário e buscar um auxílio, enquanto isso, secundário, também chamado avançado, para salvar a vida desse paciente. Como é que nós vamos fazer? Para que eu tenha um sucesso, eu tenho que ter uma via de telefone rápido, um acesso rápido, Eu tenho que ter manobras de ressuscitação cardiopulmonar rápida, um processo de desfibrilação cardíaca rápido, Um suporte avançado de vida rápido e um cuidado parado e pós-parada rápido. Então, o atendimento, um caso de parada cardiorrespiratória, estiver encaminhando pela rua e alguém passa mal, ou até mesmo em casa, a pessoa passa mal, tem um mal súbito, tem que envolver esses 5 estágios de acesso telefônico, e manobras de ressuscitação cardiopulmonar rápida e eficazes, de desfibrilação, um suporte avançado de vida rápido, e de um cuidado pós-operatório. Nós sabemos a dificuldade que é, no caso, Brasil para fazer isso. Longas distâncias, nível social, cultural, educacional das pessoas limitado, trânsito totalmente desorganizado, vias de comunicação totalmente despreparada para atendimento, as pessoas não têm o treinamento que poderia ser, como nos outros países, dado nas escolas, no ensino básico, fundamental, médio, até mesmo superior para todos, Muitas das vezes ocorrem paradas cardiorrespiratórias em academias, E o pessoal de lá, infelizmente, não é treinado. Por mais que pareça, pode ter médicos que não são familiarizados com o processo de reanimação, o educador físico não é preparado, não é orientado, não é treinado, as academias não têm suporte para isso, muitas delas, não só as academias, os estádios de futebol, os locais de show, de aglomeração. Então, nós temos uma N dificuldade, o que vai trazer N consequências para a vida dessa pessoa. Diferente do Brasil, Imagine aqui no São Paulo, uma cidade grande ou numa cidade pequena, onde tudo é difícil. O trânsito é caótico, as vias são complicadas, as pessoas veem uma ambulância passando, limitam o acesso dela. Numa cidade pequena não tem resguardo de pronta mão, não tem ambulância, não tem telefone, falta tudo.
Então isso é uma conjunção de situações que muitas das vezes limitam o sucesso de atendimento nesse paciente. Mas, enquanto tiver, tem que ser aplicado essas situações baseado nesses 5 itens fundamentais de T, que faz parte de um bom atendimento. Suporte básico, também chamado BLS. Tá? O que vamos ter a evidenciar? Sinais de alerta, pedir ajuda. O que é o A? Tá? O A do BLS. Tudo começa pelo começo, não começa pelo A. O sinal de alerta. Então você está caminhando ou está na sua casa, uma pessoa passa mal, cai, já acordada, desorientada. Você tem que ver que aquilo ali não está normal. Então, o sinal de alerta e que você precisa e a pessoa precisa de ajuda. O B. Então, o que nós vamos ver? Primeira coisa, chegou, você viu que uma pessoa passou mal ou está desacordada, você vai checar a respiração dessa pessoa, né? Vai se aproximar dela e ver se ela está com uma dificuldade respiratória ou ela está respirando ou também não está respirando. O item adiante. O C, a gente tem que avaliar a circulação. Então a gente vai checar se esse paciente está tendo circulação corporal com os pulsos evidenciados, principalmente o de grandes artérias, como o carotídeo, tá? O femoral, o pulso radial. Diante da situação pode ser mais difícil, então simplesmente a gente tentar pegar os pulsos de grandes artérias, o carotídeo e o femoral básico. Então a gente vai ver se está tendo circulação. Então a gente vai ver que tem uma situação de risco, tá? O paciente está desacordado ou caiu na sua frente desacordado, é um sinal de alerta que precisa de ajuda, tanto o paciente quanto você. Enquanto isso, você vai observar. Vai ver se ele está respirando, tem respiração presente ou não está tendo, tá? Vai ver a circulação, se está tendo. Diante da circulação, você vai tentar manter uma circulação viável até um atendimento secundário para isso. Como é que a gente vai avaliar a respiração desse paciente? Através da abertura das vias aéreas. Então, o paciente, uma vez que ele cai desacordado, você tem que manter as vias aéreas que a gente chama de pérvias, tá? Passíveis de ventilação. Então, deixá-las abertas, tá? Para que ele consiga ter uma mínima respiração ou a gente aplique uma respiração de suporte até um atendimento mais avançado. Então, avaliar nas vias aéreas. O item do suporte básico, que é o Air, tá? Visa basicamente avaliar e preservar essas funções. O B é a respiração, então a gente vai checar como é que está a respiração desse paciente, ele está respirando ou não. O item adiante, o C, vai ser ver a circulação dele, tá? E que envolve a parte não presente, a gente vai aplicar a desfibrilação. Então no atendimento básico do BLS, a gente tem que ver o item A, que é um sinal de alerta, o item B, que é de respiração, o item C, que é observar a circulação, e o item D, que é desfibrilação no último caso, até um atendimento posterior. Os itens vão ser abrandados, então nós vamos lá. O paciente chegou, está andando para você, tá? De repente, ou você está caminhando, encontra alguém caído, desacordado, tá? A gente vai, primeira coisa, chamar, a gente vai seguir uma sequência de raciocínio, tá? O que a gente vai ver? O paciente está desacordado, então você vai chamar esse paciente para ver se ele responde. No caso, você vai checar se ele está respirando. No passo seguinte, vai checar se ele tem pulso. E no último passo, você vai desfibrilar, tá? Salvar uma vida, tá? Enquanto não há um atendimento. Então, essa é uma sequência de acompanhamento básico que vocês começam a colocar em teoria. Vamos lá, o paciente chegou, está andando, você está andando, ele cai, tá? Você chega no local, o paciente está desacordado, tá? O item A, ajuda e alerta, um sinal de alerta. Você vai ver como é que ele está, desacordado, chame-o, não responde, abertura de vias aéreas, tá? Vê se ele está tendo respiração, checa pulso carotídeo principalmente, vê se tem pulso. Se não houver, inicia a manobra para ativar a circulação dele com as compressões torácicas, tá? E posteriormente com outra manobra que é de desfibrilação. Tudo isso aqui está listado para você nesse slide para vocês irem acompanhando. A atenção da morte súbita, tá? É a principal causa de óbito extra-hospitalar. É o que eu falei. Muitas pessoas morrem, tá? Sem atendimento hospitalar, morrem a caminho do hospital ou morrem já de imediato, tá? Por quê?
que não tem um atendimento de uma pessoa leiga ou de uma pessoa até esclarecida capaz de evitar ou pelo menos retardar o falecimento dessa pessoa, tá? A principal etiologia disso, da morte súbita, tá, de atenção, é a isquemia coronariana aguda. Então, é o paciente que tem um infarto. Morte súbita cardíaca é uma entidade da cardiopatia isquêmica, tá? Então, morte súbita cardíaca que evolui com óbito em 50% dos casos. E a principal causa, tá, é a parada cardiorrespiratória, é por síndrome coronariana aguda, no caso uma arritmia chamada fibrilação atrial, tá? Se esse paciente ele não for atendido adequadamente, ele vai evoluir para óbito ali em menos de minutos, tá? Por isso que a gente tem que ter um suporte básico de atendimento, tá? Onde a gente vai confirmar a parada cardiorrespiratória, tá? E pedir ajuda enquanto isso. Como é que nós vamos fazer? O paciente está desacordado, você vai chamar o paciente, tá? Tocando ele pelos ombros, geralmente, ou pelo tórax, tá? Vai ver se ele responde ao teu chamado, tá? Tá aqui. Então, tem um paciente desacordado, sinal 1, alerta, cessar a responsabilidade dele pedir ajuda, tá? Você está bem? Aguarda a resposta dele. Passo seguinte, checagem de pulso. Checar o pulso carotídeo ou femoral, tá? E checar a respiração nesse caso, tá? Caso o pulso esteja ausente ou se há dúvida na existência dele, fazer a manobra ao contrário. A gente vai seguir os itens C, que é de compressão, A, que é de airware, B, que é de respiração e D, que é de desfibrilação, nessa sequência. Então a gente chama a pessoa, não respondeu, checa a respiração, não está respirando, checa pulso, não tem pulso, a gente vai adotar medidas lá compatíveis com isso. Então nós vamos adotar a medida de respiração. C, compressão torácica, iniciar as manobras de compressão torácica. Como é que a gente vai fazer? Colocar as mãos sobre a tórax do paciente, tá? Na metade inferior das mãos, na região hipotenar, tá? E fazer movimentos, tá? De compressão do tórax, não muito intensa para não levar à fratura, também não tão ineficazes para não ter um sucesso terapêutico importante. Então a gente vai apoiar uma mão sobre a outra e fletir os braços de forma a fazer com que haja uma contração cardíaca de forma extrínseca. Então, chegamos, vimos que esse paciente está desacordado, não responsível, não está respirando, vamos checar pulso, não tem pulso, vamos fazer manobra de compressão, vamos estimular que haja um retorno da circulação cardíaca dele. Então, as compressões torácicas, partimos por item C. Lá. Cheque em pulso, após a manobra de compressão, fizemos por 10 minutos, tá? Principalmente o carotídeo, tá? Que é o mais fácil de ser medido, né? Sentido, palpável, tá? Diferente do femoral, muitas das vezes, tá? Também aconteceu pulso, ótimo, a compressão está sendo eficaz. Não aconteceu, vamos dar sequência ao atendimento, tá? Comprimir, tá? Fazendo de modo que tenha de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? De forma a ter um retorno de sangue ao tórax adequado, tá? O número total de compressões, vocês estão vendo ali, tá? A gente deve ser basear nesses números, porque é baseado no nosso LS, tá? 30 compressões, para verificar se está uma ativação circulatória eficaz. Então o paciente está desacordado, tá? Você chamou, não respondeu, não tem pulso, você vai iniciar manobras de compressão torácica. Quanto? 30 compressões, tá? E aí você vai passar para ventilação. Então, primeira coisa a fazer, compressão torácica para estimular extrinsecamente a contração cardíaca e a resposta hemodinâmica dele. Como é que a gente vai fazer? Naquela região que eu expliquei para vocês. Veja o desenho mostrando aqui. Vocês colocam os 2 dedos da mão acima do apêndice tifoide, tá? E ali vocês localizam a região hipotenar da mão de vocês, uma sobre a outra, e vão fazer um movimento de flexão do antebraço, tá? Sobre o tórax, de forma a manter uma compressão em torno adequada, não muito intensa, nem irregular, mais ou menos 10 centímetros para que haja um estímulo no músculo cardíaco e ele consiga contrair por meio dessa situação. Tá? Olha lá, está mostrando para você o slide, como é que deve ser feito, uma mão espalmada sobre a outra, naquela região de desenho anatômico mostrado. Tá? Essa compressão tem que ter uma eficácia, ela tem que ser capaz de gerar um débito cardíaco em torno de 25% do inicial.
Então eu tenho que ser eficaz. Nunca fazer daquela forma como está ali listado. Veja que o slide do lado esquerdo, a gravura, a figura do lado esquerdo, tá mostrando a forma correta de fazer a compressão torácica. Então a gente sobre o paciente, tá, em um ângulo de 90 graus, com os braços esticados, uma mão sobre a outra, com a região hipotenar, você vai fazer os movimentos de contração torácica. Nunca daquela forma como está ali ao lado direito da figura. Tá? Onde que a gente vai fazer? Em um meio rígido, tá? Então, ou o paciente sobre uma superfície rígida, tá? Sobre uma tábua ou sobre o próprio solo, tá? Mantendo de forma a afundar o tórax em torno de 5 a 10 centímetros, tá? Dependendo do tórax do paciente. Se for um paciente um tórax mais avantajado, 10 centímetros para que esteja alcance a região onde está o coração e consiga fazer uma contração adequada da circulação. Abertura de vias aéreas, tá? Então nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer? Fizemos contração. Então chegou, o paciente está desacordado, tá? Não responsivo, tá? Checou a respiração dele, não está respirando, tá? Checou o pulso, não está combatível, 30 compressões torácicas por minuto, e aí nós vamos fazer a abertura de vias aéreas, tá? Como é que nós vamos fazer? Fletir a cabeça do paciente, tá? De modo a aumentar a abertura da glote e conseguir uma ventilação, tá? Como é que isso é feito? Normalmente, respiração boca-máscara. Então tem uma máscara específica, tá? Você coloca sobre a cavidade oral do paciente e joga ar dentro dos pulmões. 2 inserções, tá? Para cada 30 compressão torácica. Bolsa-máscara é o mais indicado para isso, para fazer, para se evitar inclusive contaminação pessoal do atendente. Olha lá, vamos inclinar a cabeça do paciente de forma a abrir, tá, as vias aéreas, expandir as vias aéreas e poder ter uma permeabilidade a nível pulmonar adequado, tá? Se o paciente é vítima de um acidente de trânsito, tá, não deve ser feito, tá? Ela deve manter a coluna cervical de forma rígida, tá? Mais centrada possível, tá? E fazer a abertura da maxila sem movimentar a coluna cervical por riscos secundários. Através de boca-máscara, tá? A gente faz a ventilação desse paciente. Agora, se você tiver disponível um ambu com máscara facial, tudo fica mais fácil. Então você fez a compressão torácica, tá? E agora você vai checar a ventilação. Então você pode usar então ou a boca, máscara, ou o ambu máscara também, para fazer a quantidade adequada de oxigênio que passe pelos pulmões. Aí, as ventilações devem ser feitas a cada 6 segundos, tá? Sem sincronizar com a compressão. Então, eu estou sozinho, eu vou fazer primeiro a compressão, 30, paro, checo o pulso, vou ver a respiração lá, devo fazer em torno de 6 segundos, independente. Se eu tiver acompanhado, tá? Eu vou seguir uma regra de sincronização com a pessoa que está me ajudando, tá? Eu vou fazer a ventilação, depois a compressão. Feito tudo isso, tá? O paciente não respondeu, não houve nenhuma resposta, a gente vai fazer a desfibrilação. Então é o que falta muitas das vezes nos locais públicos e privados do Brasil, um desfibrilador externo. Hoje tem uma necessidade, né? Uma lei que indica a necessidade desse desfibrilador, que o quê? Ele vai ajudar a você a melhorar a sua compressão cardíaca, ter uma resposta mais eficaz, tá? Se eu tiver lá no meio onde eu tenha esse desfibrilador, ele por si só, uma vez acoplado ao tórax do paciente, ele vai ver em que ritmo que esse paciente se encontra, tá? Ele pode estar numa fibrilação ventricular ou numa taquicardia ventricular, aonde ele vai indicar para você choque indicado. Então você vai aplicar o choque a esse paciente, tá? Se esse paciente tiver em assistolia, tá, ou atividade elétrica sem pulso, tá, o monitor do desfibrilador vai mostrar para a pessoa, tá, e não vai indicar choque não indicado. Então começam a haver algumas coisas. Só vai haver choque se eu tiver sinais de arritmia, e a principal dela é a fibrilação ou taque ventricular sem pulso. No momento disso ele vai indicar choque, tá? Se não, ele vai falar choque não indicado. O que a gente vai fazer? Seguir com as manobras de compressão e oxigenação. O soco precordial tem a sua indicação ali que eu listei para vocês, tá?
quando deve ser aplicado. Aqui está um aparelho de desfibrilador, tá? Que ele tem a capacidade de identificar o ritmo e vai deflagrar para a pessoa, para o operante, no caso, no momento do choque. Tá? Que ritmo que é chocável? Olha lá para vocês. Um ritmo totalmente maligno, tá? Então eu tenho uma fibrilação ou um ataque ventricular. O primeiro lado da esquerda é uma fibrilação ventricular, vocês vejam que a gente chama de ritmo caótico, tá? Não há um complexo QRS definido, não há ritmo próprio ali dentro, tá? Uma alternância nos complexos QRS, tá? Chamado bizarro, caóticos, não gera débito cardíaco, consequentemente não gera pulso. Também o segundo, não tem um ritmo específico, veja que tem uma alternância na amplitude do complexo QRS, aí dá um diagnóstico de fibrilação ventricular. Já o slide abaixo, vocês veem que tem uma taquicardia, tá? Com complexos iguais, tá? De amplitude. No caso do lado inferior direito, ele pode ter uma variação de amplitude, mas a maioria deles mantém a mesma normalidade, ritmicidade dos complexos, tá? Que caracterizam um ataque ventricular. Qualquer uma dessas situações, na ausência de pulso, na presença de instabilidade hemodinâmica, choque. O desfibrilador vai falar choque autorizado. Porém, se esse paciente não tiver nisso, tá? Ou ele está em assistolia ou atividade elétrica sem pulso, não adianta fazer choque, aí é manobra de compressão torácica externa. Tá? Choque, como é que a gente vai aplicar? É importante as pessoas saberem como é que localiza a pá desse desfibrilador. Então a gente vai colocar na região anterior superior direita, nível de segundo espaço intercostal, direito, tá? E outra bem ainda do ápice cardíaco, tá? O choque vem de cima para baixo, então a gente vai detonar o choque dessa região superior para a região inferior, que ele vai ativar o coração, vai fazer um estímulo extrínseco do coração. Então, uma vez ele detectado, ele vai falar choque autorizado, você com desfibrilador semiautomático, você vai colocar. Existem os desfibriladores automáticos, que por si só ele vai localizar e determinar o ritmo e vai disparar por si só o choque. Bom, quando que a gente pode fazer? A gente tem situações indicativas, então você abordou a pessoa desacordada, situação de parada cardiorrespiratória, fez a compressão, fez oxigenação através de boca, máscara, ou você está no hospital, esse paciente, você foi atendimento, fez uma compressão, tá? Fez oxigenação através de ambu, máscara, chegou o desfibrilador, a gente tem que saber aplicar. Então, existem situações aqui listadas fora do hospital, quando que a gente vai aplicar o choque, tá? Ele precoce, ele tem um benefício, tá? Tempo de duração da PCR é importante também, saber, então já começa a ter um benefício bom a limitado, tá? E quando ele também é feito fora do hospital ou de forma inadequada ou intra-hospitalar também retardado, ele também vai levar a complicações e mau desfecho no atendimento de parada. Vai falar o que deve ser feito de principal. Principal é o choque assim que possível. Então é importante, se você estiver no local, chamar auxílio, tá? Providenciar alguém que te ajude no atendimento dessa parada, providenciar que tenha material, né, de reanimação, máscara ou ambu ou desfibrilador para que você, o quanto precoce, fazer o atendimento desses pacientes, tanto fora hospital quanto intra-hospitalar. Então, toda a enfermaria do hospital geralmente tem um desfibrilador para pronto atendimento. É importante vocês checarem se esse aparelho está sempre funcionando. A enfermagem geralmente faz isso, tá? Muitas das vezes também não checam e na hora do atendimento deixa a desejar. Acontece muitas das vezes. Tá? Como é que nós vamos fazer? Desfibrilação através da identificação do ritmo, tá? Então, o paciente está lá, nós vamos desfibrilar esse paciente. Que carga que a gente vai usar? A carga ideal 360 joules, tá? Então ele vai dizer para você, preparar para choque, tá? Isso num tipo de desfibrilador, no caso monofásico. Se o desfibrilador ele for bifásico, a gente começa com menos carga de energia, no caso de 120 a 200 joules,
Perfeito? Então, geralmente os desfibriladores, eles podem ter duas composições, mono ou bifásico. Aí vai da leitura do fabricante que está ali listado, tá? E se for o caso, cada um vai ter uma indicação. Bifásico começa com menos carga de energia. Monofásico começa com uma maior carga de energia e assim vai ter uma resposta adequada, tá? Isso foi o suporte básico de vida, tá? Uma vez feito o atendimento, o paciente está lá, não respondeu ou respondeu. Nós vamos passar para um suporte avançado de vida, que é dividido em 4 situações. Uma situação A, B, C e D. A situação A e B avalia a ventilação boca-máscara, tá? Anywhere, tá? Mostra que não seja tão eficaz quanto a parada, tá? Mas deve-se garantir uma permeabilidade das vias aéreas importante. Isso é o atendimento inicial. Não vai pegar um paciente e querer entubar ele de primeira mão, tá? A intubação orotraqueal muitas das vezes é difícil, tá? Por anatomia do paciente, por capacidade do profissional, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é uma ventilação com suporte ambu máscara, tá? Ambu máscara ou bolsa máscara também. A intubação deve ser a segundo momento. Então começa pelo suporte AB, vias aéreas, no caso do avançado. Após a obtenção das vias aéreas, tá, as ventilações passam a ser não sincronizadas com as compressões e ciclos da reanimação cardiopulmonar, tá? Realizando-se de 100 a 120 compressões por minuto, tá? E uma ventilação com duração de 1 segundo, tendo 10 litros por minuto de infusão cada, no total de 6 segundos, tá? Então a gente, uma vez que a gente está fazendo uma coisa fora de sincronização com o outro, faz a massagem, depois ventila, depois volta para a massagem, perfeito? Seguindo essa sequência, com essa quantidade de litros, tá? Com essa eficácia adequada. Evitar uma hiperventilação, porque a hiperventilação vai alterar a perfusão coronariana. Também não vai dar muito sucesso na reanimação cardiopulmonar. Vias aéreas avançadas. Existem a máscara laringotraqueal e a cânula orotraqueal, tá? Vocês já devem ter visto, tá? É um procedimento que se deve fazer de praxe, tá? Secundariamente o atendimento inicial, tá? Após feitas massagens de atendimento primário, de compressão, caso também seja desfibrilação, aplicada à obtenção de vias aéreas. Então, a intubação orotraqueal realizada. Bom, para que a gente tenha isso, é importante ter um profissional treinado, tá? Tomou um treinamento e, ao momento da intubação, checar se a tua intubação foi eficaz, não foi seletiva, não entrou para dentro de um bronco, consequentemente de um pulmão, tá? Se não está no estômago, muitas das vezes pode errar e ir para o estômago, então é importante ter isso. Através da ausculta pulmonar, a gente determina se está ambos os pulmões ventilando, ou se está seletivo, ou se está a nível gástrico, mas também existem os aparelhos que vão avaliar a oxigenação, tá? Que a gente pode ter, no caso, o capnógrafo indicado para isso. Bom, o ABC secundário, no ABC secundário, a gente vai avaliar mais especificamente as manobras de reanimação. Então, a gente, no caso da oxigenação, tem que ver se a oxigenação está sendo eficaz. Então, a gente vê, através da capnografia, a fração de O2 expirado, que tem que estar acima de 10. Se tiver acima de 10 O2 expirado, a reanimação cardiopulmonar está sendo eficaz. Aqui estão para vocês verem o que registra o capnógrafo, tá? Para vocês terem uma ideia do que acontece quando eu tenho um processo de reanimação cardiopulmonar. Bom, a circulação. Após a gente verificar o ritmo, tá? Com as pás do desfibrilador, tá? Ou administração do primeiro choque, deve-se monitorizar esse paciente com os eletrodos, tá? Obtendo-se uma via para administração de medicações. Então, o atendimento inicial foi feito, tá? Foi feito a massagem cardíaca externa, foi feito a manutenção das vias aéreas, tá? Passamos um efeito secundário, a gente fez a intubação desse paciente, a gente continua com a circulação, mas a gente vai obter acesso
para ele. Então, para quê? Para a gente administrar medicamentos que tragam resultado na sobrevida desse paciente. Quais? Adrenalina, tá? Quando eu tiver atividade elétrica sem pulso ou em assistolia, amiodarona e lidocaína para situações de fibrilação ou ataque ventricular, tá? Eu devo utilizar, baseados no ACLS de 2018, a amiodarona foi indicada para tratamento da fibrilação ou do ataque ventricular. A circulação por si deve ser mantida, tá? Usando drogas que estimulem o retorno dessa circulação. A atropina não é mais recomendada. Antigamente se usava a atropina, tá? Para tratamento principalmente da atividade elétrica sem pulso e da assistolia. Hoje não tem nenhum resultado clínico envolvido, é adrenalina e massagem cardíaca externa para recuperação desse ritmo. O bicarbonato de sódio deve ser indicado apenas em casos que tenha acidose metabólica comprovada, tipo diabetes, uma certa acidose diabética ou uma doença renal crônica. Outras situações não tem nenhuma indicação de aplicar. Aqui está o desfibrilador que vai mostrar para a gente de reanimar esse paciente através de um choque circulatório. A imagem para vocês é um desfibrilador, de como novamente ele deve ser colocado sobre o tórax do paciente, tá? E a via de administração. Sempre lembrando, antero-inferior, então a região anterior do tórax para a região do ápice cardíaco, tá? Feito o disparo nessa sequência, tá? E ele vai sincronizar com o batimento cardíaco. Lembrar que se for um aparelho monofásico, começa com uma carga já máxima, de 360, se for bifásico, começa com cargas evidenciais graduativas, de 120 ou de 100 joules até o 360. Aqui estão os aparelhos disponíveis para vocês, tá, em atendimento do desfibrilador lá, e a região do tórax que está localizado. Isso para vocês terem um entendimento, gravarem mais facilmente como é que é feito. Tá? A circulação, então a gente deve obter no CLS secundário, tá? A circulação. Um acesso venoso, de preferência, um acesso venoso calibroso, tá? Não adianta pegar uma veia periférica, tá? Para infundir medicação de má calibre, tá? Então tem que ser um acesso periférico, tá? De bom calibre para administrar essas medicações. Não adianta também no paciente chocado, pessoal, tentar pegar um acesso venoso, tá? Paciente em choque, tá? Ele vai ter queda do retorno venoso. As veias, tanto a subclávia quanto a jugular, vão estar colabadas. Se você ali for querer insistir em pegar um acesso central, tá, uma jugular ou uma subclávia, você vai ter risco de causar um problema. Ou você vai perfurar o ápice pulmonar causando um pneumotórax, ou lacerar esse vaso e não vai trazer nenhum sucesso. Então a primeira coisa é um acesso periférico de bom calibre para fazer infusão salina, reposição volêmica e também administração de medicações lá para melhorar o ritmo desse paciente, adrenalina, amiodarona e outros medicamentos. Existem outras formas de administração, além da periférica, como eu já falei, a venosa, que deve ser secundariamente tentado, sempre com um paciente mais estável, tá? Ou ainda em formas endotraqueais, através do tubo orotraqueal, que não tem muita vantagem ainda comprovada, ou intraóssea, através de uma agulha de punção intraóssea, que também não são todos os locais que é disponível e também não é todo mundo treinado para isso. O mais comum é o acesso venoso, calibroso, periférico, inicialmente para atendimento. Bom, quando a gente vai fazer, é importante que eu tenha um acesso venoso periférico de escolha, tá? Na região do membro superior, tá? Para se fazer as drogas necessárias, reposição volêmica, tá? E também reposição de medicamentos. O acesso intraósseo, ele é seguro, tá? Porém necessita de ter disponível esse acesso e um pessoal capacitado. O acesso venoso central, ele é mais eficaz, tá? Mas tem essa limitação. O paciente em déficit circulatório, em choque circulatório, você deve restaurar essa pressão dele antes de tentar um procedimento assim. Senão você vai ficar ali correndo o risco de não ter sucesso. E a via endotraqueal, ela tem as suas limitações. Então, apenas os medicamentos tipo vasopressina, atropina, naloxona, epinefrina, que é adrenalina, e lidocaína podem ser administrados por essas vias, tá? Por quê? Porque as suas concentrações sanguíneas são menores quando comparada à administração via endovenosa ou intraóssea, tá? Então, se eu for, porventura, eu não consigo ter um acesso periférico adequado, tá? Aí eu vou fazer por via orotraqueal, aí manda a medicação pelo tubo orotraqueal. Quais drogas?
vasopressina, atropina, naloxona, adrenalina, epinefrina ou a lidocaína, tá? Consequentemente, na dose aí recomendada para ter um sucesso terapêutico. Nós vamos atender um paciente, que medicamentos que a gente vai administrar para esse caso? Nós vamos administrar adrenalina, seria a droga junto com as compressões torácica externa, fundamental para esse paciente, nessa dose lá. A amiodarona, tá? É uma droga indicada, como eu disse, desde 2018 pela CLS, tá? Indicado também para tratamento de reversão da parada cardiorrespiratória. A lidocaína também. Tanto a amiodarona quanto a lidocaína, tá? São usados em casos de taque ventricular ou fibrilação ventricular. A lidocaína, ela está utilizada quando não tiver a amiodarona disponível. Então, ela se torna uma droga alternativa à amiodarona. Então, preferencialmente as drogas de pronto seria adrenalina ou epinefrina e amiodarona para tratamento ritmo dessa parada cardiorrespiratória. Adrenalina para paciente em assistolia, perfeito? E amiodarona paciente taque ventricular ou fibrilação ventricular. Principais indicações do bicarbonato, eu já citei, não deve ser usado de rotina, eu tenho que ter uma acidose metabólica pré-existente. E quando isso acontece? Quando eu tenho um quadro de doença renal crônica ou um quadro de cetoacidose diabética. Ou sabe que esse paciente está em acidose, o paciente esteja internado, tá? Um caso de hipercalemia pode acontecer também de levar a parada cardiorrespiratória em fibrilação ou taque ventricular. Ele é usado para reverter isso, o paciente renal crônico, tá? Que está usando lá e ele evoluiu com hipercalemia, tá? Ou intoxicação por antidepressivos tricíclicos que levam também à acidose metabólica. Então aí a indicação do bicarbonato restringe-se a esses casos, tá? Diagnóstico no ACLS secundário, a gente vai ter que buscar um diagnóstico diferencial. Lembrem-se que no primário, atendimento primário, o D era desfibrilador. Então nós chamamos o paciente, tá? Vimos se ele está respirando, vimos se ele tem a circulação, iniciamos manobra de compressão torácica para ativar a circulação, voltamos para o quadro respiratório, abrimos as vias aéreas, não deu nada certo, pegou o desfibrilador disponível, aplicou o choque se possível, se tiver em ritmo de choque. Se não tiver em ritmo de choque, mantenha a compressão. ABC primário. ABC secundário. A e B, vias aéreas. Nós vamos partir então para intubação orotraqueal. Feita a intubação. C, circulação. A gente vai estabelecer a circulação. Infundir reposição volêmica e infundir medicamentos endovenoso para que haja reversão, tá? E manutenção, tanto da pressão arterial quanto das arritmias subsequentes. O D no ABC primário, desfibrilador. O D no ABC secundário, diagnóstico diferencial. Então eu tenho que saber quais são as causas dessa parada cardiorrespiratória. Se o paciente que está andando na rua tem um mal súbito, tem uma parada cardiorrespiratória, principal causa, síndrome coronariana aguda. Digo, morte súbita cardíaca é uma entidade de cardiopatia isquêmica. O paciente tem um mal súbito, se tiver um sucesso, vai ser recuperado disso, graças a Deus. Tá? Mas muitas das vezes ele não vem ter isso, mas a principal causa é síndrome coronariana aguda. Se o paciente está internado, aí ele já é um quadro mais crônico, de doenças crônicas que levam a deteriorização da função cardíaca. No caso do ABC secundário, tá? Nós vamos fazer o diagnóstico diferencial do que levou essa parada cardiorrespiratória. E aí tem a regra do 5H e 5T para a gente ter como diagnóstico diferencial. O que é o 5H, 5T? Hipovolemia. Então o paciente está em choque circulatório, por que causa? Hemorragia, trauma, instabilidade hemodinâmica, tá? Principais causas. Tratamento, além da recuperação, ABC primário e secundário, reposição volêmica. Hipóxia, tá? Então paciente vítima de afogamento, tá? Parada cardiorrespiratória em crianças, broncoaspiração, atividade elétrica sem pulso, causa de hipóxia, leva a parada cardiorrespiratória. Conduta, ventilação com via aérea pérvia, O2 a 100%. Acidose metabólica, choque hemodinâmico,
tá? Ou acidose pré ou durante a parada respiratória, tratamento bicarbonato de sódio. Outra causa da PCR, hipo ou hipercalemia, principalmente em pacientes com doença renal crônica ou pacientes que usam diuréticos ou pacientes que tenham diarreia crônica. Corrigir o distúrbio do potássio. Hiponatremia, o paciente está num clima frio, região europeia, região de inverno no Brasil intenso, tá? Pacientes aí que moram em ruas, tá? Morrem por hipotermia, evoluem com parada cardiorrespiratória. Então, diagnóstico diferencial, hipotermia, qual é o tratamento? Reposição volêmica e aquecimento dessa pessoa. Isso fazem parte do diagnóstico diferencial, é a letra D, que faz parte do ACLS secundário, do atendimento secundário desse paciente. Diferencia, repito, do primário, onde entrava a desfibrilação. Outras causas, síndrome coronariana aguda, tá? Então, paciente vitimizado na rua, principal causa, não estou dizendo que hospitalar não seja, síndrome coronariana aguda. Então, paciente que tenha histórico ou doença coronariana ou teve uma dor torácica isquêmica, levou a essa situação. Tromboembolismo pulmonar, é o paciente que apresenta um quadro súbito, né, de dispneia, há uma impactação do trombo a nível de artérias pulmonar, não há oxigenação dos pulmões, entra em hipóxia, leva a parada. Trauma de tórax por traumas, né? Pneumotórax hipertensivo. Uso de tóxicos, paciente que usa drogas ilícitas, tá? Tipo cocaína, crack, evolui com parada cardiorrespiratória, tá? Ou tamponamento cardíaco, aí decorrente de trauma torácico, de cirurgias cardíacas ou até mesmo de insuficiência cardíaca crônica descompensada ou até mesmo de manobra de ressuscitação cardiopulmonar que leva a um trauma cardíaco, o paciente pode evoluir com um tamponamento cardíaco. São sinais e são diagnósticos que a gente tem que ter como diferencial o paciente em parada cardiorrespiratória, o famoso 5H5T. Tá? Situações que a gente vai fazer em consequência disso. Qualquer um está sujeito à parada cardiorrespiratória. A gestante, a gente tem que ter uma atenção de não realizar a desfibrilação pelo risco de estimular parto prematuro, tá? E colocar essa posição, o paciente em posição adequada, tá? Para fazer as compressões torácicas adequadas. No tromboembolismo pulmonar, se eu tiver um diagnóstico prévio de tromboembolismo pulmonar e esse paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória, a gente vai fazer uma situação de tratamento específico, onde vai utilizar o fibrinolítico, porque só assim a gente vai ter uma melhora da hipoxemia e, consequentemente, melhora da parada. No caso da hipomagnesemia, o paciente que toma diurético cronicamente, ou o paciente com intoxicação por antidepressivos tricíclicos, tá? Ou o paciente com diarreia crônica, ele tem queda no potássio e queda no magnésio. Ele evolui com arritmias tipo taquicardia ventricular polimórfica chamada torsades de Pontes, tá? Nesse caso, a gente vai administrar o bicarbonato e o sulfato de magnésio, tá? No caso de uma hipercalemia, um paciente com doença renal, com diabetes compensado evoluindo com isso, a gente vai usar medicamentos que fazem uma solução polarizante, no caso o gluconato de cálcio ou bicarbonato de sódio ou a solução de glicose mais insulina para diminuir o potássio extracelular. Então, no diagnóstico diferencial, a gente tem que ter aquelas causas, tá? E causas específicas a gente vai ter no diagnóstico diferencial que adotar algumas medidas, como no caso ali do tromboembolismo, fazer o fibrinolítico, não é via de regra, tá? O paciente não vai fazer trombolítico para todo paciente parado, só se eu tiver evidência clínica que o paciente teve um tromboembolismo lá. Na gestante, ter cuidado de fazer a reanimação, em virtude de compressão uterina, manter uma boa oxigenação, lembrar que para ela e o nenê que estão precisando de oxigênio, tá? E no caso de distúrbios eletrolíticos, fazer a reposição com sulfato de magnésio ou com medicamentos que revertem, como gluconato, bicarbonato ou a solução de glicose e insulina para reversão do distúrbio eletrolítico. Aqui está um eletrocardiograma que vocês devem aprender a interpretar, tá? Deve ter por base um bom intérprete para saber em que ritmo que esse paciente se encontra. Tá?
E lembrar dessas situações que a gente tem que ter. Uma via aérea avançada, permitir uma boa respiração, ter uma boa circulação, tanto com compressões torácicas externas, quanto com acesso venoso periférico, fazer a desfibrilação adequada, tá? Fazer o diagnóstico diferencial e, em cima do diagnóstico diferencial, fazer o tratamento mais específico com drogas assim, que vai constituir no total um ABCD secundário para a resposta terapêutica. Tá? No ABCD secundário, a gente tem que, principalmente, permitir uma boa oxigenação, então garantir as vias aéreas e a ventilação, manter uma boa circulação cardiopulmonar e geral, tá? E considerar o uso de medicamentos para reversão dessa arritmia. Então, fundamental saber isso, ó. Ventilação, manter bem a ventilação e oxigenação, a circulação e tratar essas arritmias. Avaliar a temperatura desse paciente. Então, muitas das vezes a gente deve avaliar se esse paciente não vai ter uma sequela neurológica. Então, tempo de parada prolongado, tá? E um sinal de hipotermia favorecem a hipóxia e a isquemia cerebral. Então, todo atendimento deve ser eficaz, baseado em tudo aquilo que está listado ali, as formas bem sucintas de compressão, que cai muito em questão de prova, tá? Aquilo tudo, as 30 compressões torácicas com 2 oxigenações, são fundamentais para se manter um débito cardíaco e cerebral adequado, para que não haja complicação. E ambos aí, não vai ter se eu tenho uma boa circulação, eu não corro o risco de ter uma hipotermia, tá? Se eu tenho uma boa oxigenação e uma boa circulação, menos risco de isquemia cerebral. Controlar a glicemia desse paciente, tá? Nunca ficar preocupado com glicemias acima de 180. É bom que ele fique acima disso, que eles lembrem-se que ele está num quadro de estresse fisiológico, estresse metabólico. Evitar a hipoglicemia, que é deletério para a célula cerebral. Tá? Usar diagnósticos diferenciais, principalmente na síndrome coronariana aguda, tá? Então, é a principal causa de parada cardiorrespiratória. Usar um bom diagnóstico diferencial, tá? Para outras causas. Lembre daquele quadro do 5H, 5T. Fazer exames físicos, né? Exame clínico lá, e específico para ver. Tá? Tentar nesse tratamento de reanimação é fundamental. Evitar a disfunção múltipla dos órgãos. 50% da morte se trata com atendimento primário e o secundário bem realizado em cima do primário. Tá? Um controle da temperatura é fundamental. Lembre-se que uma boa circulação vai manter uma boa normotermia. Tá? Então a hipotermia, se o paciente de repente está numa região fria, você tem que aquecer esse paciente e fazer uma boa restauração volêmica. Tá? Então, o tratamento da temperatura ajuda muitas das vezes a sobrevida desse paciente, tá? Principalmente a nível cerebral, lá, que é fundamental para isso. Essas referências, essa aula está citada nas referências do ARA 2015, tá? Também nesse livro de cardiologia que eu adoto, que é o Cardio Papers, e está bem resumido, uma forma bem para vocês decorarem para a questão teórico-prática. Eu recomendo a todos que tenham uma boa lida, procurei ser ali bem específico com slides para isso, tá? É aquilo geralmente que se cobra em questão de prova. Eu acho que é fundamental para quem for trabalhar com emergência e urgência, também tentar fazer um curso de ACLS para ter um aumento na sua capacidade teórico-prática, tá? E pode estar à disposição essas 2 literaturas para vocês. Muito obrigado.